Olá, então continuamos a nossa série de entrevistas com os vereadores que compõem a legislatura 2025-2028, apresentando um pouco desses parlamentares para os nossos telespectadores. E o convidado de hoje é um vereador que está na sua terceira legislatura, ocupando hoje uma cadeira pelo Progressistas aqui na Câmara de Vereadores, que é o vereador João Batista Chardozin Júnior. Olá, vereador, lhe agradecer então, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, contando um pouco da sua trajetória política para os nossos telespectadores. O seu nome ele já é bem conhecido no cenário local, tendo começado tudo lá nos movimentos estudantis, diretórios acadêmicos, grêmios estudantis. Então, vou lhe pedir que comece comentando sobre a importância desses movimentos para muitos jovens que têm alguma afinidade com a política e que muitas vezes começam por lá até chegar a degraus mais altos, a fazer uma trajetória política aí, ocupar cargos maiores. Claro, primeiro parabéns à TV Câmara, por conhecer, fazer as pessoas conhecerem um pouquinho do seu vereador, mesmo aquele que não tenha depositado o seu voto, a sua confiança, conhecer o perfil de outros vereadores do trabalho que atua, porque às vezes as pessoas imaginam em casa, mas de onde é que saiu esse rapaz aí, ou essa menina, é fruto de muito trabalho. Nenhum vereador chega a um assento aqui na Câmara sem trabalhar, sem ter um serviço prestado para a comunidade. E às vezes a pessoa acha que acontece assim, um cataclismo e cai um vereador aqui. Não, essa pessoa tem um trabalho na cidade de Bagé. O movimento estudantil eu comecei no movimento estudantil em 2003, no Grêmio Estudantil do Carlos Clube, do estadual. Antigamente a gente chamava de estadual, hoje em dia nem assim se chama mais, se chama CK. O CK, Então são coisas que vão modificando. Mas aí lá no estadual a gente teve a oportunidade de montar o Grêmio Estudantil, que estava desativado. Na época existia uma polêmica na cidade de Bagé, os mais antigos vão lembrar. Nem tão mais antigos assim, porque eu sou daquela época. Pois eu já ia dizer. Estou com 40. Mas são pessoas que lembram que existiam duas entidades municipais, quando na verdade era uma só, mas que por desavenças políticas, ideológicas, cada um abriu a sua, como se fosse uma loja. Então eu lancei a possibilidade de abrir o Grêmio Estudantil Estadual, enfim, e aí comecei a trabalhar, fazia aquilo que realmente se fazia. Lutei na época pela meia entrada estudantil. Acampei na praça, desde aquela época eu já acampava, acampei na Praça Esporte pela meia entrada, que é uma lei da ex-vereadora Nádia Labella, 6151 de 94, nunca mais esqueci. E essa lei começou a vigorar, comecei a procurar alguns setores, de festas, de shows, de a própria associação rural, comercial, os clubes, e eles começaram a fornecer a meia entrada através de um pedido do Grêmio Estudantil Estadual, e aquilo foi uma alavanca, e as duas entidades municipais ficaram de olho naquilo. Quando veio a eleição da UBS, que é a União Bagense de Estudantes Secundaristas, aí eu me candidatei. Foi a primeira eleição direta na história da UBS. Aquele período tinha sido a primeira e hoje é a única. Nunca mais teve uma eleição direta que todos os estudantes poderiam votar. Acabamos ganhando a eleição, me tornei presidente da UBS, depois fui para a UEE, em Porto Alegre, para a UGES, União Gaúcha de Estudantes, Porto Alegre, depois para a União Estadual, até entrar para a faculdade, na Faculdade de Direito. E começamos lá uma remontada em cima do Diretório Central dos Estudantes, que também vinha de polêmicas ideológicas. Acabei vencendo a eleição no Diretório Central dos Estudantes e aí a gente começou a questão de lutar com mais afinco os direitos do estudante. Então, ali veio o gosto pela política. E como tu falou, tu tem a formação em Direito, a atuação como advogado. Que pontos essa vivência tu acredita que acrescenta no trabalho de vereador, na tua opinião? Eu acho que assim, a Câmara de Vereadores, ela qualificou, entraram pessoas com mais qualidade técnica, e aqui não falamos aqui somente de qualidade técnica de quem estudou, mas de quem tem um pouco também de experiência, isso é importante. Ser advogado ajuda até certo ponto, mas hoje não estou aqui defendendo a minha classe, por exemplo, de advogados. Eu só sou um advogado em meio a vereadores. Auxilia de alguma forma da questão da legislatura, das leis, enfim, mas não é o principal. Me elegi em 2016 em cima dessa pauta da juventude.
né, de buscar mais direitos para a juventude, enfim, por ser um nome novo e aquela coisa toda, um advogado, acabei me elegendo, né, em 2016. Assumi em 2017 a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, onde a gente fez uma remontada lá também, né, um novo trabalho, né, de projetos sociais, de obras para retomada de obras lá dentro. Conseguimos construir uma pista de atletismo, né, entreguei para o próximo gestor em 70% a obra. Era um banhado, todo mundo lembra como é que era, o Militão era um banhadão, o Campo 1 estava fechado há 9 anos, enfim, era uma série de coisas. E em cima dessa gestão, né, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, fui para a eleição da pandemia em 2020, fiz 937 votos, empatei com o vereador Bocão à época, né, e ele acabou se elegendo por ser mais velho, né, ter alguns anos de vida aí a mais que eu. No meio dessa legislatura, né, o vereador Rodrigo Fealho acabou renunciando e eu assumi a titularidade do mandato. E ainda fui secretário de Cultura, né, nesse período de 2020 a 2023, 2021 a 2023, né, com o Festival Literário e Cultural, né, que era uma feira do livro junto com o Canto Sem Fronteira. Também fizemos ali a festa de Natal, a primeira grande festa de Natal na Praça Esporte, as pessoas devem lembrar, a praça toda iluminada, né, com a presença do Papai Noel todos os dias da semana. Depois fizemos a festa da Páscoa, né, que era a Coelândia. Então tinha um coelhinho da Páscoa ali recebendo todas as crianças, uma fila gigantesca. Algumas coisas que movimentaram também a cultura da cidade, já que a pandemia não permitia algumas outras atividades maiores. E isso fez alguns dos trabalhos, né, de eu estar aqui hoje. Mas o principal, né, e todo mundo sabe, o principal das pautas que faz eu estar aqui, aí vem a tua pergunta, né, advogado, enfim. Hoje o que faz eu estar na Câmara de Vereadores é a questão do autismo, né? E não porque eu quero, né? Não foi uma escolha, né? Eu entrei nisso através dos meus filhos, que acabaram sendo diagnosticados através do tempo aí com autismo. E uma vez aqui na Câmara de Vereadores eu fiz um pronunciamento comentando, né, sobre a minha vida e sobre os acontecimentos em casa, né, como eram as vivências. E aquele discurso ele ecoou muito, assim, por muitas pessoas, né. Então quem tinha um familiar, um filho autista, se surpreendeu com a revelação, porque muitas pessoas acabam não falando que tem filho autista. E aquilo ganhou uma proporção muito maior, Bruna. E as pessoas começaram a me procurar muito em relação ao autismo. Aí procuro uma mãe, depois procuro um pai, depois procuro um familiar, para trocar experiências, né? Muitas vezes não é nem para pedir algo, é para trocar experiência. Olha, como é que tu fez quando te diagnosticou? O que aconteceu? Para onde eu vou? Com quem eu falo? Então, acabou ecoando. E nesse contexto geral, eu não me sentia à vontade de deixar essas pessoas. Eu não podia deixar essas pessoas sem uma resposta, ou sem uma palavra amiga, ou sem uma ajuda que fosse. E aí começou a ganhar essa proporção. Hoje meu gabinete, 95% das pessoas que batem lá são em cima da questão do autismo. E eu tive a satisfação de fazer parte do governo que construiu o Centro do Autismo, né? Que tirou do zero um prédio que no meio da pandemia ficou ocioso, né? Que era a questão que lá tinha a escolinha de artes Tia Leda, aquelas crianças foram realocadas para outras escolas do centro, e lá se montou um centro do autismo onde mais de 200 crianças eram atendidas, entre neuropediatra e terapias. E isso era uma conquista gigante para a cidade de Bagé e que a gente precisa continuar com ela. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui na Câmara de Vereadores ainda, né, vereador, porque muitas vezes eu acabei pensando em parar com a política também para seguir minha carreira, cuidar da minha família, mas muitas pessoas acabariam, né, sem esse suporte aí em relação ao autismo. Uhum. E além dessa questão, né, da bandeira do autismo, que com certeza é uma bandeira importante, já que tem essa sua vivência pessoal, né, através dos filhos, o que aproxima realmente, de fato, as pessoas, né, de se sentirem até mais à vontade, às vezes, de fazer alguns relatos. Sim. Porque a gente sabe o que essas mães e pais passam, né, no dia a dia com essas crianças. E, além disso, quais outras iniciativas do seu mandato e bandeiras, né, o senhor destacaria? Olha, Buca, assim,
O mandato ele tem muito esse viés do autismo, como eu te falei, né? 95% das pessoas acabam tomando meu tempo em relação a essa pauta, né? Acontece algumas vertentes junto com essas pessoas, né? Seja de infraestrutura, de saúde. Muitas das pessoas que me procuram em relação a tratar sobre a questão do filho, do familiar, dentro do espectro, muitos deles estão dentro da saúde, seja para uma cirurgia, seja para um exame, seja para uma consulta, seja para uma série de situações. Os hospitais da cidade, procuras de leito, né, o atendimento às vezes não é tão necessário, os postos de saúde, melhora no atendimento das filas, das fichas, basicamente gira em torno da saúde dos bagenses. Mas ainda tento, né, manter um pouco desse elo com a advocacia, né? Recentemente, por exemplo, eu lancei um projeto aqui na Câmara de Vereadores para que a gente possa ter na cidade de Bagé uma Defensoria Pública Municipal. Por que eu digo a Defensoria Pública Municipal e já tem um entendimento do STF que se pode legislar nesse sentido e que o município pode ter uma Defensoria Pública, já é pacífico no Superior Tribunal Federal, para que auxilie essas pessoas que não têm condições, por exemplo, de acionar a Equatorial na justiça, de solicitar uma mãe, solicitar uma pensão, né, de um pai poder se defender também na justiça de uma discussão com uma loja, né, o direito do consumidor. Essas pessoas que são, aliás, para nós pode ser pequeno, mas para elas é um problema na vida delas naquele momento, e que não tem um advogado e que às vezes acabam esperando muito tempo para que se tenha esse advogado à disposição. Como não afeta os honorários dos meus colegas, né, dos meus colegas advogados, porque são pessoas com recursos, né, parcos, pequenos, poucos recursos, então eu criei esse projeto para que a Prefeitura Municipal possa, dentro da sua estrutura que já existe, que é na Procuradoria Jurídica do município, ao invés de ceder funcionários ao Judiciário, que monte dentro dessa estrutura com aqueles estagiários, com aqueles procuradores concursados, com os cargos de confiança que sempre tiveram na Procuradoria do município de Bagé, que são advogados, que possam montar essa estrutura e auxiliar a comunidade de Bagé nesse sentido. E é um projeto muito importante, eu acredito que tem que ser aprovado. Tem muito a somar, né, para a comunidade. E até o ano passado, tu era o líder da bancada, né, do governo. O que significa, na prática, ocupar essa posição? Olha, ser líder do governo tem suas partes positivas e negativas, né? Quando se discute projetos polêmicos, por exemplo, existe obviamente um desgaste que tu tem que mostrar para a população o lado positivo do projeto de lei. Eu não peguei nenhum projeto dentro dos últimos 1 ano e meio que fiquei como líder do governo, não peguei nenhum projeto que tivesse muita polêmica, né? Mas basicamente tu tem que apresentar aqui na Câmara de Vereadores o que o governo municipal, através de todos os secretários, acabam fazendo. Então tu utiliza a tribuna para falar sobre a Secretaria de Cultura, de Educação, de Obras, enfim, de Saúde, tu tem que apresentar os lados bons. E o vereador de oposição, muito pelo contrário, o vereador de oposição vai e aponta lá os defeitos, os erros, né, que precisam ser melhorados, e aí a gente busca aquela solução ali e defende. Olha, pode estar errado aqui, mas aqui está muito bom, né? A gente vai buscar melhorar em algum sentido. Mas esse jogo o jogo do legislativo, né, o sistema, né, que a gente vive do parlamentarismo, do presidencialismo, e que aqui na Câmara a gente precisa exercer o parlamentarismo, ele existem essas discussões muito mais também ideológicas, né? Então, foi uma experiência interessante, mas ao mesmo tempo, Buca, eu ainda preciso entender o processo que foi da última eleição, por exemplo. Eu fui líder do governo que perdeu a eleição, certo? O candidato à reeleição, né, o sucessor, não conseguiu vencer o seu opositor. E dentro desse contexto, né, os vereadores que faziam parte do governo, na maioria deles, eles tiveram uma queda no seu eleitorado, um desgaste natural com o governo. Já eu tive eu dobrei a votação. Então, o desgaste que o governo teve, ele não... De certa forma, não te atingiu, digamos assim. Uhum. Como que isso aconteceu? Não sei.
Não sei se foi só o trabalho, não sei se as pessoas identificaram coisas diferentes. Só, olha, uma coisa é o desgaste do governo, outra coisa é o mandato do João. E como tu disse, eu era o líder do governo. Normalmente os desgastes vinham naturalmente até mim. Ia para a rádio, ia para a tribuna para defender, ou para dialogar um pouco mais com os colegas. Não aconteceu o desgaste, né, eleitoral. Né? Dos 937 votos, eu passei para quase 2.000 votos. Então esse é um desgaste que eu não sei te explicar, né? Como que eu posso te falar, assim, nessa conduta aí do eleitor, né? Mas baixei a cabeça e trabalhei todo o tempo. Também talvez até propriamente essa associação, essa empatia das pessoas com a questão do autismo, né? Pode ser. E da questão do centro de referência pela tua luta, que tu sempre nunca escondeu, né? Que tu quis, sim, que tu fez por onde aquilo acontecer. Talvez as pessoas tenham visto aí, né, que existia um trabalho, entendam em alguns momentos que tem um trabalho de um vereador que nem sempre está atrelado ao governo, por mais que ele faça parte desse governo, né? Talvez aconteça. Tá, e uma pessoa inteligente que pode dar um parâmetro, é isso aí. E te perguntar, né, já que essa votação aí que tu dobrou, né, que foi uma votação expressiva, tu foi o segundo candidato mais votado, né, do pleito, aumenta a tua responsabilidade, o teu compromisso com os eleitores e, ao mesmo tempo, hoje tu é um vereador de oposição ao governo, né? Teve essa mudança aí dos últimos 8 anos, um governo de direita, agora essa mudança, né, com um governo de esquerda, que não é também o lado que tu tá, né, não tem a ver com o teu partido. E, ao mesmo tempo, assim, além de aumentar a responsabilidade, se tu acredita que aumenta, vai ser a tua postura enquanto vereador de oposição a partir de agora? Essa questão do partido não influencia muito, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o PP, a nível nacional, está alinhado ao governo Lula, né? Eu sou contrário às políticas do governo Lula, sou contrário às políticas que está exercendo até o momento o prefeito Mainardi, mas cada um tem os seus méritos, né? Cada um fez por onde para estar ocupando as suas vagas, né? E aí o mérito é deles e faz parte do processo. Agora, a responsabilidade é muito maior porque eu preciso cobrar, principalmente do atual governo, que se continue as políticas em relação aos autistas. Isso é uma política... Se tem algum entendimento sobre a votação que eu fiz, é exatamente como tu falaste. Tem muito viés do centro do autismo, da família atípica. Nem sempre quem votou em mim foi quem foi beneficiado pelo centro. Mas muitas pessoas, e eu digo a sua maioria que votou, das que eu conheço, obviamente, votou pela empatia do seguinte, tem um vereador que fez alguma coisa. Isso aqui é um projeto legal. Eu conheço a minha funcionária, conheço um familiar, sou vizinho de alguém que tem autismo que precisava disso, gostei, vou votar. Então a minha responsabilidade é que aquele projeto lá se mantenha do jeito que estava ou melhore. No início do governo a gente teve uma série de problemas que, né, o prefeito, por entendimento dele, retirou os terapeutas concursados que lá estavam para depois contratar outras pessoas, e aí, obviamente, eu fui muito cobrado pelas famílias. Muito cobrado, porque eu precisava fazer alguma coisa para que aquilo mudasse. E no sistema que a gente vive, a oposição tem esse papel, assim como tinha anterior e vai ter agora. Olha, aconteceu um equívoco aqui, um erro, se aponta, se critica, se bate, se debate, para que o governo avalie e reavalie. Olha, aqui acho que não vai dar para a gente mexer, ou aqui a gente precisa melhorar. Então eu preciso que esse processo do Centro do Autismo, que é o principal contexto, não só permaneça como estava, mas que melhore. Eu torço para que o Centro do Autismo já seja o melhor do estado do Rio Grande do Sul e que seja pelas mãos do atual prefeito. Não há problema nenhum, muito pelo contrário. A minha responsabilidade, e exatamente a votação mostrou isso, os meus eleitores eles acabam sendo eleitores do João pela pauta. Eles não pegam o desgaste do governo anterior, talvez eles tenham votado no governo atual, mas eles querem que eu mantenha essa conduta em cima do centro. Se é positivo, tem que apoiar, se é negativo, eu tenho que criticar para que aquilo volte a melhorar. Então, o Centro do Autismo, essa é a grande responsabilidade. Eu não posso me eximir de cobrar o governo ou de elogiar o governo por uma conduta ali dentro, né? Isso foi o projeto que alavancou, né, digamos assim, essa carreira. E digo e reforço, né, Buca, né, não queria estar
Eu não queria estar nesse papel, nesse lugar. Eu queria ser um vereador que defende a saúde, que defende a infraestrutura, mas que não precisasse passar na pele uma dor do dia a dia para poder ter um voto. O voto para mim é o que menos importa no contexto do autismo. O que eu preciso é defender os meus ideais. Só que nesse caso do autismo não é uma escolha. É isso que muitas pessoas acabam no meio político não compreendendo. Não é uma escolha. Eu tenho 3 meninos. Eu tenho o Gonçalo, que foi que é o primogênito, né? O primogênito é o primeiro, né? Como se fala, né? O primogênito que foi quem alavancou esse processo todo. Né? Quando diagnosticamos o Gonçalo, em 2018, perdemos o chão. A gente não sabia nem o que era autismo. Né? Infelizmente tem que aparecer um vereador ou uma autoridade que vivencia aquilo para que se comece a pensar naquilo. Quantos anos o Gonçalo tinha quando veio o diagnóstico? O Gonçalo tinha 1 ano e meio no diagnóstico. E aquilo o Gonçalo não falava, o Gonçalo não tinha reações, ele não era típico, né? No momento dele, na idade dele, o avanço dele não existia. Não interagia conforme esperado. Zero. Em Bagé não tinha neuropediatra, não tinha atendimento. Então a gente foi a Porto Alegre para buscar isso. E aquilo para nós foi um grande baque, né? Na verdade, na nossa família. E ali o processo aconteceu, enfim. Eu acabei me separando nesse processo todo de diagnóstico. A minha esposa acabou se afastando do emprego. Foi uma série de problemas ali. Depois tive o Joaquim, que o Joaquim já é um menino que como aquelas pessoas mais leigas falam, se tu olha para o Joaquim, tu não identifica que ele tem autismo. Às vezes aparecem propagandas na televisão ou entrevistas que a pessoa se autodeclara ali autista, tem um laudo e tudo, mas que tu olha assim, mas esse rapaz aí não é autista. Que são os níveis de suporte, né? Que hoje a gente fala níveis de suporte. Então, o Gonçalo, ele tem um nível de suporte que ele precisa de mais apoio, né, para ficar mais claro para as pessoas, né? E o Joaquim não precisa de tanto apoio. Por exemplo, o Joaquim está com 3 anos, vai fazer 4, o Joaquim tem uma fala tranquila, né? Ele conversa, dialoga contigo dentro do tempo dele, normal, que aconteceu, caminhou no tempo normal, faz as atividades normais do dia a dia, mas o Joaquim, ele tem, né, uma sensibilidade de alimentação e tem uma rigidez no comportamento negativo, né? Então, o Joaquim, ele não consegue compreender. É aquela criança que se atira no chão da escola, no chão do supermercado, e tu não consegue passar para ele que, olha, não é a hora, tu não consegue convencê-lo, porque aquilo ali não é uma questão de educação, ali é uma rigidez comportamental. Então, tem uma série de coisas assim que acabam influenciando. E todo autista é diferente. Todo autista é diferente. Ou cada autista tem o seu próprio mundo, né? Então são coisas que eu não gostaria que tivesse para a minha vida para poder estar na política. Se precisasse trocar, olha, eu gostaria que meus filhos tivessem todas as possibilidades de sentimentos, de reações, de comportamentos do dia a dia, né? Ditas naturais, né? Típicas, como a gente fala aí dentro do espectro. Mas não foi assim que Deus planejou, né? Então eu vou seguir esse caminho aí até quando Deus desejar e me orientar aí nesse processo. E quando vem o terceiro filho, fica aquela tensão assim do teste, de ficar... E o Heitor ele tá hoje com 1 ano e 5 meses, e quando ele fechou 1 aninho ali, 1 aninho e 1 mês, já se começou lá em casa, a gente já começou assim, puxa vida, e agora? Fazer a investigação. Como é que não é? O Heitor não tem falas ainda, tá com 1 ano e 5, ele não tem fala, caminhou no tempo dele, ele se alimenta muito bem, ele te olha muito bem, né, a questão visual, ele identifica os comandos, né, ele faz os sinais, ele dá tchau quando tu pede. Atende, né, quando é chamado. Ele ainda faz isso, só ele não tem ainda uma fala usual, né, uma fala natural. Ele fala mamã, papá, mamã, fala humano, que é humano. Mas tá dentro do tempo, né? Porque a minha filha também, ela girou praticamente depois dos 2 anos que ela foi falar, deslanchar, montar frases, enfim. O que é a diferença, né, Bruna? É que pelo histórico Vocês do autismo, ficam tensos, a gente fica claro. desesperado. Porque, principalmente a Bianca, minha esposa,
a gente avalia assim, o Heitor foi para fono, o Heitor já foi para neuropediatra, o Heitor já foi para psicóloga, para neuropsicóloga. Fica aquela desconfiança, né, de não querer negligenciar também, claro, né? Agora, como a Bianca diz assim, primeiro eu preciso que me provem que ele não é, porque eu já tenho esse receio. Então também é um processo difícil lá em casa. A Bianca vem sofrendo isso até que a gente visualize assim no Heitor, e que o médico possa dizer assim, não, tá tudo certo, tá tudo dentro do prazo normal. Mas é difícil, realmente é bem difícil assim. E eu imagino, Buca, hoje eu consigo falar para a TV Câmara, consigo falar na tribuna, consigo falar para a população de Bagé sobre isso. Mas e as pessoas que não conseguem, né? Que não conseguem terapia, que não conseguem médico, que não conseguem alguém para conversar sobre isso? Poxa vida, Bagé é tão grande, falando em território, né? Pega uma pessoa lá do fundo da Damé, depois pega uma lá do fundão, lá de cima do Passo das Pedras, ou do Prado Velho. Como é que essas pessoas conseguem viver sem muita informação em relação a isso? Alguns, né? Eu te digo que eu acredito que não recebem nem o diagnóstico, né? Porque a gente sabe que o caminho para chegar no diagnóstico ele já é difícil, né? Tu depende de um neuro, tu depende... E são coisas que as pessoas às vezes não têm acesso, ou não têm o conhecimento, né? E acabam tratando como uma criança diferente, né? Do que se é usual, mas sem aquele diagnóstico, sem o tratamento que precisa. Porque eu sempre digo, eu acho que o dia a dia das mães atípicas, ele é muito mais puxado, né? Das mães e pais que realmente se envolvem com os filhos. Porque o filho, além dele frequentar a escola regular, ele tem a fono, ele tem a TO, ele tem a físio. É uma série de tratamentos que tomam tempo, dinheiro, muitas vezes, quando tu não consegue esse acesso através das nossas entidades aqui, né? Ou do SUS. Então, é tempo, é dinheiro, é desgaste, né? Porque às vezes tu tá lá e o teu filho não responde como tu gostaria, não se comporta, já teve um dia cansativo e ele tem uma reação que também é exaustiva, né? Então, realmente é diferente, né? E não são todos que têm esse suporte, esse acesso, essa informação. Infelizmente, ainda não é, né? E chega uma hora que a mãe, assim, o pai, ele pensa assim, poxa vida, será que tá dando certo? Porque demora para te ter um resultado, né? Um resultado efetivo no comportamento da criança. E aí tem muita gente que desiste. Tem dias que deve dar vontade de desistir, né? Porque muita. Por outras questões diferentes na maternidade e na paternidade, às vezes a gente assim, bah, não vou mais fazer porque não tá dando resultado. E aí quando tu tem uma situação assim, tem dia que pensa, tá, não vou mais levar porque não vai adiantar, vamos parar aqui. E muitos desistem, ficam no meio do caminho, né? Tu convive com alguém que tem espectro Convivo. Então tu sabe como Sei bem como é que a é, dificuldade que é, assim. E tu sabe que o cansaço físico, ele é grande, mas o mental é gigantesco. Muito maior, claro. Gigantesco, eu acredito. Gigantesco. Então, a gente, né, depois dessa conversa, dessa apresentação, né, vou te pedir, então, para encerrar nossa conversa, deixando uma mensagem para essas pessoas, né, que, de repente, às vezes até vão conhecer o vereador João Chardozin um pouco mais depois dessa nossa entrevista hoje, porque às vezes as pessoas não param, né, muito para entender o processo, né, vão lá, votam e não acompanham, o que eu sempre digo que é errado, mas a gente entende que é a cultura do povo, né? Então, às vezes, não acompanha, não assiste a TV Câmara, não vem nas sessões, não sabe muito bem o que acontece. Só por uma postagem na rede social. Exatamente. Então, é uma oportunidade que a gente tem, né, de apresentar mais o trabalho dos vereadores, né? Então, vou te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que votaram ou não em ti, mas que hoje são representadas por ti aqui. Até mesmo esses pais e mães, né, que se identificam, que têm essas crianças, ou as pessoas que têm, né, o transtorno, que a gente sabe que muitos diagnósticos vieram depois, já na fase adulta, e as pessoas precisam lidar com isso todos os dias, né? Então, te pedir para encerrar deixando uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Deixa uma mensagem. Obrigado pela entrevista e pela oportunidade. Mas dizer então, né, para a comunidade de Bagé, as pessoas que estão assistindo, acompanhando essa entrevista, né, que tudo na vida tem um propósito. Né? A gente às vezes a gente não sabe o plano de Deus, né? Independentemente da religião, às vezes a gente não sabe o plano que Deus tem para nossa vida. A gente muitas vezes duvida, muitas vezes critica, muitas vezes xinga, briga, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo comigo, e outras pessoas que primeiro, não sabem o que tu vive, acaba te criticando, dando opinião que tu não pediu, tentando viver a tua própria vida, né? Então, acredito que tenhas que pensar o seguinte, a vida é feita para se viver, obviamente, mas tudo tem um plano nela, né? Tudo tem um momento para acontecer, tudo tem a sua hora para acontecer. A gente precisa confiar naquilo que está programado, no que está planejado, no que é o nosso destino. E hoje, né, como vereador, estou vivendo um momento que jamais pude imaginar na minha vida,
mas que eu sei que logo ali tem um propósito maior, tem algo muito melhor nos esperando, né? Não só a mim, mas a minha família. E eu tenho certeza que para ti que está em casa acompanhando, diante de todas as dificuldades do dia a dia, dos problemas pessoais, dos problemas profissionais, que continue acreditando, tendo fé, porque logo ali na frente Deus vai planejar algo muito melhor para a tua vida. Perfeito, mais uma vez muito obrigada então pela tua disponibilidade, por essa conversa aqui conosco. E nós ficamos por aqui com o Câmara Entrevista, então com o vereador João Batista Chardozin Júnior, e continue acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé.